Então nós vamos orar o Pai Nosso. Essa oração do Pai Nosso aqui, irmãos, é uma oração muito eficaz, porque o Senhor prometeu livrar nós do mal que vinha através da oração do Pai Nosso. E todas as vezes que nós orar o Pai Nosso, Deus vai lembrar que Ele tem um compromisso de nos livrar do Covid. Porque 2019, 2020 é que o mal ia vir, mas se nós estivéssemos orando o Pai Nosso frequente, se o mal estivesse na esquina, na rua, Ele ia tirar o mal para nós passar. Então vamos orar, meus irmãos, vamos conversar com Deus. São Mateus capítulo 6, versículo de número 9. Glória a Deus, que diz assim: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque teu é o reino para todo sempre. Amém. Agora eu quero ler aqui a mensagem com vocês, Salmo 23. Não vamos nem repetir as mesmas palavras da tarde, porque Deus muda o sentido da palavra. Salmo 23. Glória a Deus. Quem dá glória a Deus é porque sente a presença de Deus. Quando a gente está na igreja, de repente a gente vê que o anjo chega perto da gente, né? E abençoa. A gente fala assim, nem que seja baixinho. Glória a Deus. É verdade, eu já vi gente fazer isso e ser abençoado pelo anjo. O anjo está voltando, ele volta de novo e nos abençoa. Quando a pessoa está em constante glória a Deus com Deus. Salmo 23, versículo 5. Eu já preguei essa mensagem aqui muitas vezes, né? Glória a Deus. Então, ora comigo, o versículo 5. Diz assim comigo assim, irmãos, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Pode assentar. Glorifica a Deus. Eu tenho, por mais que as perseguições são grandes, os problemas que surgem são grandes, mas eu tenho esperança de estar na casa de Deus por longos dias, como diz aqui a palavra que nós lemos. Irmãos, a gente às vezes precisa fazer história, ou às vezes a gente precisa ter uma história, viver uma história, né, para ser contada, ou para alguém analisar, ou para alguém ver que você venceu uma situação que você passou. Porque eu vou falar aqui desta unção, da preparação. Quer ver? Eu vou falar de Davi. A Bíblia fala, meus irmãos, que Davi, ele pode ter nascido rei para Deus, mas o povo ele não era rei. Às vezes você nasceu um vencedor, mas para muita gente você não é um vencedor. Mas Deus te escolheu você para vencer, né? E Davi, meus irmãos, ele era novo, e ele trabalhava para o seu pai, a mesma mensagem da tarde. Ele trabalhava para o seu pai, tomando conta das ovelhas. Está vendo? Olha, da onde Deus veio, irmão, do céu para a terra, e conhece das coisas. Deus conhece quem tem responsabilidade, quem tem ética para lutar, para não desanimar, para não desistir. Ainda que o mal venha, a pessoa enfrenta o mal no nome de Jesus e vence. Porque Davi, meus irmãos, quer ver? Eu vou contar aqui só desse salmo, porque Davi faz parte.
Então, meus irmãos, para vocês verem, Davi, ele tomava conta das ovelhas do seu pai. Por que Deus viu que ele podia enfrentar o gigante? Porque ele era corajoso, né? Ele não era pessoa, meus irmãos, de falar, ele era pessoa de ir à luta. Davi era pessoa determinado, homem que não tinha medo, homem corajoso, e Deus lá do céu assistindo ele, Deus vendo ele, para ver até onde ele ia naquela coragem. De repente apareceu um leão, né, e pegou uma das ovelhas do pai dele, arrastou para matar e comer. Davi não aceitou. Ele foi atrás da ovelha, ele foi atrás do leão, ele não se intimidou, ele não teve medo, ele lutou com o leão. Meus irmãos, ele contou que lançou a mão da barba do leão, matou o leão. Ele podia ter pegado a ovelha, meus irmãos, machucada, quebrada. Irmão, ele podia sacrificar a ovelha, né? Falar assim: não, está quebrada, eu vou cuidar dela. Quer dizer, eu tenho mais ovelha para me cuidar. Quer dizer, vou cuidar das sãs, eu vou cuidar de uma ovelha, né, que está doente, quase morta. Irmão, Davi podia sacrificar aquela ovelha, mas ele pegou ela no ombro, colocou no ombro, levou e colocou ela junto das ovelhas, um pouquinho separado. Ele cuidava das ovelhas que estavam boas e das ovelhas, e da ovelha que estava quebrada, até ela se restituir em saúde de quebradura, e ele colocou ela no rebanho. De repente apareceu um urso também, né? Pegou uma das ovelhas e arrastou ela para matar e comer. Davi foi em cima do urso, tá vendo, meus irmãos? E lutou com ele, tomou a ovelha do urso, não ficou satisfeito. A gente fala assim, ó, matou o urso como fosse uma coisa fácil, né? Como que ele chegou, pegou o urso, né, e já matou. Acredito que a luta foi grande, acredito que a luta foi violenta, né? E Davi venceu. E Deus, olhando a coragem do menino, do adolescente, Deus falou assim: ei, gigante, se prepara. Tá vendo? Deus falou: gigante, se prepara. E o gigante está lá na guerra, né? O gigante estava lá afrontando o povo de Deus. Está vendo? Oh, vocês não têm homem para lutar comigo. E Deus preparando um menino. Todos falam glória a Deus. Todos falam glória a Deus. Você vê, meus irmãos? Aí Davi foi, matou o urso, né? E pegou aquela ovelha de novo, machucada, quebrada, pôs no ombro e colocou junto do rebanho do pai dele, curou ela e deixou ela no meio das ovelhas sã. Jesus falou assim, meus irmãos, Jesus contou uma história do rei Davi. Ele falou assim, ó, o verdadeiro pastor não é aquele que toma conta das 99, é aquele que deixa 99 no curral e vai atrás daquela que se perdeu. Por isso que a Bíblia fala, né, que Jesus, filho de Davi, né, o coração de Deus, né, igual o coração de Davi. Todos falam glória a Deus. Né? Davi tinha um coração segundo o coração de Deus, essa valentia. Então, meus irmãos, para vocês verem, vou chegar nessa palavra aqui já, para vocês verem, ó, quando Deus fala para Samuel, né, Samuel, vai na casa de Jessé, eu tenho lá um rei, escolhi um rei lá. Olha que coisa mais maravilhosa. Imagina Deus falar assim, ó, vai na rua tal para mim, eu tenho uma mulher que eu escolhi lá. Vai na rua tal, no bairro tal, eu escolhi um varão lá. Não, imagina a gente ser um escolhido de Deus para ser abençoado, irmão, ou para fazer parte da história da cruz. Imagina. E ali, meus irmãos, a Bíblia fala, né, que Samuel, ele meio intimidado, eu já vou passar para essa nova mensagem aqui. Samuel meio intimidado, ele falou assim, meu Deus, mas se eu for lá ungir um rei na casa de Jessé, Saul vai me matar quando ele souber. Deus falou, não, fique em paz, vai lá, fala que você só foi consagrar ao Senhor. Irmão, Samuel chega lá, vou contar rapidinho, só para nós chegar nessa mensagem aqui, tá? Que é o fundamental dela. Você vê, meus irmãos, Samuel chega lá, e Jessé, é de paz a sua vida, meu senhor, porque profeta era respeitar, é de paz, só vim consagrar a Deus e voltar. E de repente ele falou assim, Deus precisa de um dos seus filhos, né?
deve ser aquele ali. Deus falou assim: não, ô Samuel, não é esse. Eu não olho como os homens veem, o homem vê com os olhos, os homens veem, né, o que está diante dos seus olhos, e eu vejo o que está no coração. Todos falam glória a Deus. De repente, não é nenhum desses 7 filhos aqui. Samuel falou assim: meu Deus, acabou os mancebos? Ele falou assim: não, tem o meu menor, está cuidando das ovelhas. Deus falou assim: pois é, Samuel, é aquele lá mesmo, pode chamar ele, derrama o azeite na cabeça dele, está vendo? Unge ele, porque esse é o meu rei, escolhido para vencer o gigante. Eu acho que a gente tem que ter um treinamento, tá, irmão? A gente tem que vencer o gigante para fazer história. O gigante levanta, a gente, ai meu Deus, que medo, meu Deus, o que eu faço? Para onde eu vou? Não é assim? Mas a unção de Deus é que faz a diferença na nossa vida, não é nós que faz a diferença. Todos falam glória a Deus. Então, meus irmãos, vou cortar um pouquinho aqui essa mensagem. O que a gente leu? A gente leu o Salmo 23, que fala assim, preparas, né? Preparas é muitas vezes, plural. Todos falam glória a Deus. Não é uma vez só. Tem pessoa que vai só a luta uma vez, parou, já está bom, não precisa mais, né? Eu fiz, agora Deus faz o resto. Não, Davi falou assim: Senhor, preparas. Quer dizer, por quê? Porque ele perguntou para Deus: Deus, eu posso ir à luta contra os meus inimigos? Deus falou: vai, porque eu vou entregar os inimigos nas suas mãos. Então Davi falou para o exército: preparas uma mesa perante vocês, na presença dos nossos inimigos. Está vendo, irmão? Todos falam glória a Deus. Aí, meus irmãos, Davi pegou e falou assim: unges. Muitas vezes, não é uma vez só. Tem pessoas que ungiu lá uma vez, acabou, já está bom, né? Já estou preparado. Não, irmão, todo dia, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Está vendo? Então, se nós, meus irmãos, está em busca de uma bênção, nós temos que derrotar o gigante que quer nos derrotar. A gente tem, agora, o gigante, às vezes ele levanta de várias formas e a gente não sabe que é ele. E a gente fica brigando. Não, derrota é o gigante, irmão. Sabe por quê? Vou contar para vocês aqui, o rapaz aqui, ele é o dono aqui do salão. Aí ele chegou para mim aqui: pastor, meu azeite acabou. Acabou, tá? Peguei, coloquei num copo assim para ele. Ele saiu todo feliz, toda vez que ele sai feliz. Ele falou assim: Deus está aqui. Ele falou assim: eu assisto o culto dali, do meu sofá, todo dia eu vejo essa pregação do Senhor. Aí, meus irmãos, ele pegou o azeite, aquele até da família, e levou o azeite, colocou assim no lugar. Irmão, diz ele que de repente colocou o azeite assim, o mesmo tanto quando ele chegou lá dentro, colocou, virou as costas, fez alguma coisinha. Mas cadê meu azeite? Tem nada no copo. Acabou o azeite. Aí de repente, meus irmãos, ele pegou e falou para a esposa dele: Aparecido, você pegou meu azeite? Não, você sabe que eu não mexo nas suas coisas. Está vendo? Não, eu sei que você não gosta, não mexo. Aí a filha dele chegou e falou: Cristina, um azeite que o pastor João me deu sumiu. Pai, vamos orar. Vamos ver o que é que está acontecendo. Aí eles oraram: meu Deus, cadê o azeite? Deus falou: vai lá no portão para você ver onde está seu azeite. Aleluia. Irmãos, ele chegou lá, o azeite, ele foi derramado em volta do portão da casa dele. O anjo de Deus, irmão, derramou. Às vezes ele não ia fazer o que o anjo fez, o local que precisava. Quem está compreendendo, fala amém. Então, meus irmãos, o negócio não é que você já passou o azeite lá no seu portão, no portal da casa, uma vez está resolvido. Não, gente, quem sabe às vezes Deus quer fazer um milagre, porque Davi falou assim: unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Está vendo? Certamente que a bondade e a misericórdia vai ser sobre a minha vida, e eu vou habitar na casa de Deus por longos dias. Todos falam glória a Deus. Então, meus irmãos, o salmista Davi, ele antes dele ir para a peleja, eles montavam a mesa. Por quê? Porque eles confiavam na palavra que Deus falava para ele, tá vendo? Aí quando eles derrotavam o inimigo, eles amarravam eles
sentava na mesa, comemorava, e os inimigos amarrados assistindo eles festejar a vitória no nome de Jesus Cristo. Sabe por que isso não pode acontecer com a gente? Por que a gente vai viver só altos e baixos? Não vai poder chegar no nível que a gente quer. A gente sonha com um futuro e aquele futuro não chega. Por que as coisas não estão se realizando? E no povo do passado se realizava, mas era com muita luta, não era fácil. A gente prega aqui uma palavra, parece que a coisa foi tão fácil, meus irmãos, mas aquilo lá foi coisa muito séria. Todos falam glória a Deus. Todos falam glória a Deus. Então, meus irmãos, faz uso daquilo que Deus te dá, da ferramenta que Deus colocar na sua mão, profetiza, meus irmãos, recebe, pede orientação de Deus. Senhor, como que eu vou fazer, como que eu vou trabalhar nesse sentido? Meu Deus, o que o Senhor pode fazer por mim? Todos falam glória a Deus. Então, meus irmãos, não faz uma vez só não, vamos seguir sequência, se eu peguei, se está na minha vida, então acho que eu deveria fazer até o meu cálice encher. Se encher, ele vai transbordar. Se ele transbordar, a minha vida vai ser realizada para sempre na presença de Deus. Meus irmãos, porque a coisa que mais afeta a humanidade é o olho grande, é o olho das pessoas, porque o inimigo entra na vida de pessoa, meus irmãos, aquilo desce para o coração da pessoa e começa a afligir, a terra começa a viver em sofrimento, amarração, dificuldade, as pessoas choram, a pessoa desespera. Olha, quem está amarrado vai desesperar, vai gritar, eu quero sair dessa situação e eu não dou conta. Quer dizer, a pessoa está amarrado aí. Se a gente está numa situação, meu Deus, o que eu faço? Estou perdendo minhas forças, eu não consigo reagir, eu não consigo animar, eu não consigo alegrar, meu Deus, as coisas não dão certo, porque a pessoa está amarrado. Irmão, quem tem que estar amarrado é o nosso adversário. Vamos seguir sequência da unção, não é um dia só, por mês, por ano, meus irmãos, tem que ser constante. O salmista Davi falou: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges, está vendo? Unges, ele falou unges no plural, quem conhece plural sabe que é uma coisa extensa, Todos falam glória a Deus. Então, meus irmãos, não vamos ser aquele ser humano, de parar, de desanimar. Nós vamos ser aquele ser humano de observar a palavra e executar e receber a bênção de Deus. Deus guarde vocês, Deus abençoe vocês. Essa tarde eu preguei essa mesma mensagem aqui, mas a gente vê, meus irmãos, que o inimigo está meio furioso. Mas fique de pé, vou fazer só um minuto de oração. Vamos repetir as mesmas palavras nessa oração. Fala comigo assim: meu Deus, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, para que o cálice da minha vida possa transbordar de alegria, porque se o Senhor encher a minha vida da sua graça, eu vou transbordar. Meu Deus, repreende todo olho grande, porque nós estamos numa poderosa campanha contra a inveja. Meu Deus, aquele que me guarda não dorme. Amém. Eu estou abençoado.